Pessoal, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá, ótimo. São 7h03 agora. Vamos esperar só até 7h05 para o resto do pessoal entrar aí. Aí a gente começa, beleza? Pessoal, boa noite então. Boa noite aos que estão aqui. Muito obrigado por vocês estarem participando. Só confirmando, vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom aí? Vocês podem falar no chat também. O áudio tá bom aí? Tá ótimo. Eu vou só pedir para vocês deixarem o microfone no mudo, para a gente não ter interferência. E aqui do lado tem um cachorro meio doido que ele fica latindo. Então, caso ele lata aí, vocês me desculpem. Mas vamos começar aí. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui.
Tá, ok. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Vocês podem falar no chat também. Vamos começar aqui então. Bom, bem-vindos então a esse webinário aqui. Para quem não viu, o pessoal que já tem acompanhado, a gente está fazendo muitos eventos online esse ano. A gente começou em janeiro, a gente já fez alguns com algumas pessoas da comunidade blockchain do Brasil. E o último que a gente fez foi um evento conectando com pessoas de fora também. Teve um cara de Londres que falou, e a ideia nossa é fazer mais eventos com mais frequência e também com o pessoal de outros países também. Eu já estou olhando isso já. A ideia é a gente fazer muitos eventos nos mais variados subtópicos, né, dessa tecnologia, e sempre compartilhar o conhecimento com o pessoal e sempre fortalecendo a comunidade, resumindo, com esse objetivo, né? E para esse evento, a gente teve a ideia de fazer com esse tema jogos em blockchain. A gente teve o grande exemplo do jogo CryptoKitties, que foi lançado no final de 2017. O deploy do smart contract dele, acho que foi, se não me engano, dia 22 de novembro. Eu lembro que no final de novembro, assim, início de dezembro, estava aquela febre do CryptoKitties, e no YouTube um monte de gente falando como é que jogava o jogo, como é que se fazia dinheiro com o jogo e tal. E hoje a gente está aqui para analisar como é que é a lógica por trás desse jogo, né, de jogos em blockchain, como é que funciona isso, essa nova tecnologia, além de vários exemplos, vários usos, como criptomoedas, e também a gente tem visto o uso em diversas áreas, né? Agora o pessoal também está fazendo muitos jogos nessa tecnologia, e a gente está aqui hoje para analisar como é que funciona isso, tanto dessa parte lógica, né, menos técnica, mas a gente vai entrar um pouquinho na parte técnica e ver um pouquinho do código da aplicação. Então vamos começar aqui. Nós da Blockchain BH temos organizado junto com outras pessoas da comunidade brasileira, também com a Go Blockchain, esses eventos online. A gente planeja fazer também muitos eventos presenciais. A gente está com a ideia de fazer um hackathon aqui em Belo Horizonte mais para frente no ano, né? E também fazer outros eventos em outras cidades do Brasil. A gente tem tido muita presença do pessoal de São Paulo, de Belo Horizonte e do Rio, poucas pessoas ainda. Mas, assim, o objetivo é fazer com o Brasil inteiro, e quanto mais a comunidade fizer evento, estiver junta e organizando coisas, todo mundo ganha com isso, né? Então, falando um pouquinho da Blockchain BH, ela foi fundada no início do ano passado e foi uma coisa meio da comunidade para a comunidade, né? De participantes da comunidade blockchain da cidade. A gente pensou em expandir e fazer vários eventos, fazer workshops, fazer palestras, né? Mas para juntar o pessoal mesmo. A gente tem feito muitas coisas. Ontem mesmo, aqui em Belo Horizonte, nós fizemos um evento numa faculdade e 2 palestrantes falaram. E assim, a gente quer sempre estar fazendo eventos. Essa semana mesmo a gente está fazendo 3 eventos, e junto com outras organizações a gente quer fazer mais eventos, seja online, seja presenciais, sejam conferências, né? A gente vai ter a BitConf em São Paulo semana que vem, e nós estamos levando dois membros da Blockchain BH para palestrar lá, e a gente quer também encontrar com o pessoal que for na BitConf semana que vem, e em outros eventos no Brasil, né? Então a gente tem feito muitos eventos, seja online, seja presenciais. A gente está colocando no YouTube também todos esses eventos que a gente faz online, esses meetups, esses webinários. A gente está colocando no canal do YouTube. Nós publicamos artigos, muitas pesquisas também sobre vários tópicos na tecnologia, né? E hoje nós estamos com 10 membros, e no meio desse pessoal nós temos empreendedores, advogados, desenvolvedores, pessoas de várias áreas distintas, né? E nós estamos dando também cursos, workshops, consultoria, treinamento de empresas, e vocês podem nos achar nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Depois vocês entram no site lá, dão uma olhada. Esse projeto Operation Blockchain é um projeto pessoal meu, que quando eu comecei a estudar blockchain, eu fiz o site, eu comecei a postar os artigos lá, né, sobre a tecnologia, experimentos,
e várias outras coisas. Então também tem cursos, treinamento, consultoria. Eu coloco alguns artigos lá, experimentos com a tecnologia. A gente tem feito desde 2017, na época do inverno, uma campanha de agasalhos para os moradores de rua da cidade. Então a gente tem arrecadado dinheiro por meio de criptomoedas, e aí depois a gente vende essas criptomoedas e compra cobertores, né, e sai distribuindo pelos moradores de rua aqui da cidade na época do inverno. Então é um dos experimentos com a tecnologia, né? E também, além de pesquisas e aplicações, eu também coloco lá. Então depois vocês dão uma olhada. Então vamos começar então o tema do webinário de hoje, que são jogos em blockchain, né? Os jogos tradicionais, todo mundo já está cansado de saber, já é uma indústria bilionária, movimenta muito dinheiro no mundo inteiro. E a diferença dos jogos tradicionais para os jogos em blockchain, que a gente tem, os jogadores, eles detêm seus próprios ativos e seus próprios itens, né? Por exemplo, se você está jogando um jogo que ele é em blockchain e, por exemplo, ele usa os itens dos jogadores, eles são uns tokens não fungíveis, a gente vai falar disso aqui hoje, na rede, você pode trocar, você não depende do próprio jogo, daquela aplicação centralizada, igual são os jogos tradicionais. Você pode, inclusive, trocar um item que você tem diretamente com outro jogador. Você pode, por exemplo, fazer um contrato, dependendo da plataforma, claro, né? Mas você pode fazer um contrato chamando a função. Como você detém, você é o dono daquela carteira, aquela carteira tem aquele ativo, aquele item, você pode fazer uma transação diretamente com um outro jogador. Vocês podem trocar seus próprios itens, né? Então as próprias partes que são os jogadores, eles podem trocar. Pessoal, eu vou ficar de olho no chat aqui, qualquer coisa vocês mandem aí, que eu vou estar de olho aqui. E também é um meio seguro e descentralizado de troca de ativos, né? E esses ativos seriam os itens do jogo entre os próprios jogadores, né? E só falar uma coisa, eu vou disponibilizar essa apresentação, que tem alguns links, na verdade tem bastantes links aqui, que a gente vai ver, explorar aqui durante o webinário, que vocês podem acessar depois. Então, para quem está vendo eu vou colocar esse vídeo no YouTube, então vai estar na descrição do vídeo essa apresentação, o PDF da apresentação. Então vocês podem acessar esses links que eu coloquei aqui. Tem alguns artigos explorando alguns jogos em blockchain, né? E um artigo analisando isso. Então depois vocês dão uma olhada lá, só para a gente não perder muito tempo aqui. E para a gente falar de jogos em blockchain, tokens não fungíveis, a gente tem que abordar esse assunto que chama fungibilidade, né? O que é fungibilidade? Ela é a propriedade de um ativo cujas unidades individuais são capazes de substituição mútua, né? Ou seja, uma unidade de um ativo ela pode ser substituída por outra. Por exemplo, se eu tenho uma nota de R$1, essa nota de R$1 ela não é única. Ela pode ser trocada por outra nota de R$1. Eu posso dar uma nota de R$1 para um amigo meu, ele pode dar uma nota de R$1 para mim e aquilo ali vai continuar tendo aquele mesmo valor, né? Então, exemplos de ativos fungíveis, nós temos, por exemplo, bitcoins, onças de ouro, né, barris de petróleo. Você troca, por exemplo, uma onça de ouro por outra, ela vai continuar tendo o mesmo valor. E nós temos o conceito de ativos não fungíveis, né, que são ativos únicos que você não pode trocar, você não pode substituir por outro. E o exemplo que a gente tem na própria tecnologia mesmo são o jogo CryptoKitties. A gente vai ver cada gatinho no próprio jogo, ele é único, você não tem dois gatos iguais. A gente vai ver por quê aqui. Por exemplo, o quadro da Mona Lisa, ele é um ativo não fungível. A estátua do Davi, por exemplo, você não acha outra igual. Você pode até copiar, mas vai ser uma cópia, não vai ser aquele ativo, né? O ativo original. Você tem copyrights, colecionáveis antigos, né? Então é esse conceito de ativos fungíveis e não fungíveis. O não fungível é aquilo que é único, né? Falando um pouco de token, então, o que é um token? Token é um ativo digital que pode representar qualquer coisa do mundo real, assim, né? É a representação de algo no seu ecossistema particular, né? Um token, ele tem valor num ecossistema particular. Então, por exemplo, você está jogando uma partida de pôquer com
com seus amigos, ou, por exemplo, num cassino, você está lá em Las Vegas jogando uma partida de pôquer, aquelas fichas específicas ali daquele cassino, elas vão ter um valor naquele cassino. Você não pode simplesmente chegar com uma ficha de pôquer que você joga com seus amigos em casa, chegar lá em Las Vegas e falar, não, esse aqui vale $1.000. Aquelas fichas, elas têm uma unidade, um valor naquele ecossistema particular, então, né? Então, um token precisa ter alguma utilidade. E alguns exemplos que a gente pode dar são fichas de pôquer, fichas de fliperama. Pode ser que um bar não aceita uma ficha de fliperama do outro, né? Então, naquele ecossistema particular, aquela ficha, aquele token tem um valor, né? E um outro exemplo é o token blockchain que a gente vai ver aqui hoje, né? Tem umas setinhas aqui, eu não sei se isso é da apresentação, talvez seja do Zoom. Bom, mas vamos continuar. E qualquer coisa vocês mandem no chat aí, eu vou ficar de olho também. Falando então da token economia, né, que está sendo muito explorado hoje. Ano passado o pessoal falou bastante do security tokens, que é algo que a gente vai ver aqui hoje. A ideia é que tudo poderia ser tokenizado. Por exemplo, ativos que são baseados em papel, eles deveriam ser tokens, né? Pegando então, como exemplo, ações, títulos, hipoteca, venture capital. Você pode pegar esses ativos que estão registrados em papel, você pode digitalizar eles e fazer eles serem únicos, por exemplo, na forma de um token que é guardado em uma carteira, na tecnologia blockchain, né? Falando em, por exemplo, uma aplicação que tem muita gente de olho, como que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz, por exemplo, investimentos em imóveis? A ideia é ser fácil para todo mundo. Da mesma forma que a gente teve as ICOs, que teve aquele boom em 2017, que você poderia abrir uma empresa e você fazer o seu site e divulgar para a comunidade, a gente está fazendo, esse aqui é o nosso projeto, aqui está o nosso white paper, e a gente está fazendo a nossa ICO, e quem quiser investir na nossa empresa, vocês compram os nossos tokens, então a gente vai receber, as empresas recebiam pelo site Bitcoin ou Ether ou outra moeda, né? E retornavam tokens para quem estava investindo, né? Então, depois dessa tecnologia blockchain, de criptomoedas, por exemplo, você pode investir numa empresa do Japão, uma ICO do Japão, você poderia tanto investir para esperando o retorno financeiro, que todo mundo na época esperava ter aquele lucro, né? Ou você poderia, se fosse um projeto mais sério mesmo, você investir naquele projeto, meio que você ser dono, como se fosse uma ação, né? E você ter o token de volta. Mas a coisa boa que veio com essa tecnologia é que foi fácil para todo mundo. Como é que você, antes dessa tecnologia de criptomoedas, você investiria, por exemplo, na empresa da Finlândia? Como é que você vai comprar as ações daquela empresa de forma digital assim, igual a gente fazia com as ICOs, que coisa de 5 minutos aqui você mandava sei lá, uma quantidade de bitcoins para eles e você pegava de volta alguns tokens da empresa, né? Então é a mesma ideia dessa token economia. Isso é fácil para todo mundo. Por exemplo, você está andando num bairro de uma cidade nova assim e está construindo um prédio, você é um investidor em imóveis, né? E você tem uma placa ali na frente do prédio, tem um QR Code e lá está falando, você pode investir nessa propriedade, você pode comprar uma parte do 7º andar. Então você pode, por exemplo, escanear a propriedade, você obter o valor daquela propriedade, daquele andar que está sendo, por exemplo, vendido, né, em forma de tokens, e você pode comprar uma fração daquele token. Então, a ideia é ser fácil para todo mundo e a tecnologia ir evoluindo para isso, né? Então, ou seja, tokenizar tudo que pode ser tokenizado. Essa é a ideia. E aí a gente vai passar aqui por uma definição de tokens diferentes, né? Então, a gente vai ver aqui os utility tokens, os security tokens, que é o que a gente falou agora, e os payment tokens, né, que são os tokens de pagamento. Então, os utility tokens, eles são todo aquele token que dá direito a bens ou serviços. Por exemplo, um dos utility tokens mais antigos que a gente tem, desde 2015, que é o próprio token Ether, que é a criptomoeda usada para você pagar pelos smart contracts na plataforma Ethereum que você usa, né? Por exemplo, você vai fazer um deploy, você vai implementar um contrato, publicar um contrato em Ethereum na rede, você tem que ter aquele token Ether para você pagar por aquele serviço, para você pagar por aquela implementação, né? Aquela publicação do seu contrato.
Então, esse é um token que te dá direito a esse tipo de serviço. Por exemplo, a gente tem a moeda Storage, que ela te dá, você pode, por exemplo, armazenar arquivos no seu computador e você receber de volta essa criptomoeda Storage, né? Você tem o token da Binance, que é um token construído na plataforma Ethereum, que te dá desconto na corretora da Binance, né? Que inclusive deu uma disparada nas últimas semanas aí. E o token EOS te dá o direito de votar na plataforma, né? Então, esses utility tokens, eles te dão um direito a um determinado serviço, né? E é claro que eles podem ser usados como meio de pagamento também, né? Só depende do valor que as pessoas dão àquele token ali, se vão receber como pagamento ou não. Nós temos, então, os security tokens, que é o que a gente estava falando dos imóveis, um instrumento financeiro fungível que carrega um valor monetário, né? Por exemplo, a ação que você comprou da metade daquele 7º andar do imóvel que você vai investir, do prédio que está construindo, né? Então, os investidores, eles esperam lucro. Você está comprando aquele ativo para você ter um lucro futuro, né? Em termos de função econômica, eles são análogos a ações, títulos, derivativos, né? 2 exemplos, então. Ações da Apple. Se a Apple vai vender ações em forma de token, esse é um tipo de security token, né? E o token de imóveis que a gente já falou aqui. Eu coloquei o link aqui de um padrão no Ethereum que eles estão discutindo, que é uma coisa que a gente vai falar aqui também. Eles estão, coloquei esse artigo aqui, que eles estão discutindo esse padrão 1400, RC 1400, né? Que é justamente para fazer um padrão na rede Ethereum sobre esse token security, né? Então, depois vocês dão uma olhada ali, eu deixei o link aqui, né, nesse slide, que eles estão querendo fazer um padrão justamente para esses security tokens, né? Depois vocês dão uma olhada lá com calma aqui. E nós temos os tokens de pagamento, né? Falando em token, elas são criptomoedas, mas também são uma espécie de token de pagamento, que a gente tem o Bitcoin, Dash, né, o Monero e outras, Litecoin e outros diversos tokens que a gente pode ver no mercado, né? Só para a gente falar, então, antes do padrão RC721, que foi o que possibilitou os CryptoKitties e você fazer esse tipo de item único no jogo, né? A gente tem que passar primeiro pelo padrão RC, que na plataforma Ethereum significa Ethereum Request for Comments, e eles são padrões open source, né? E são de autoria dos desenvolvedores da comunidade Ethereum. Cada padrão desse descreve métodos, comportamentos, pesquisas ou inovações, né? Eles são nada mais, nada menos que um simples conjunto de funções que um contrato deve implementar. Então, a gente vai ver aqui daqui a pouco, por exemplo, o padrão RC20, ele é um padrão que descreve um conjunto de funções que alguém que quer publicar um token na plataforma Ethereum, você tem que implementar. Então é o seguinte, é um padrão, não é bagunça, você não pode implementar tudo da forma que você quiser. Ele tem um padrão, você tem que implementar obrigatoriamente, no mínimo, aquelas funções, aquele conjunto de funções, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Você pode até implementar outras coisas, adicionais, mas se você for implementar, por exemplo, um token no padrão RC20, ele tem que ter, no mínimo, aquele conjunto de funções, que é tipo uma interface definida pelo padrão, né? E o seguinte, ele é submetido para revisão por pares ou simplesmente para transmitir novos conceitos de informação, né? Então é o seguinte, alguém ou uma pessoa, um grupo de pessoas começa uma discussão no fórum dos desenvolvedores da comunidade, fala, pessoal, por exemplo, igual o padrão 1400 que a gente acabou de falar, alguém começa lá, eu acho que a gente devia ter um padrão para security tokens na plataforma, o que vocês acham? Aí o pessoal começa a discutir, vê aquilo ali, melhora, tira aquilo ali, adiciona aquilo ali, e no final das contas, depois de aprovação de todo mundo, aquilo ali se torna um padrão. E aí o código fica público e o pessoal audita e testa, e no final das contas a gente tem um padrão certinho que todo mundo usa, né? Então, eu acho bom, antes da gente estudar o padrão 721, a gente estudar o RC20, que é o padrão em Ethereum, se você quer implementar um token
nessa plataforma, né? Que a gente, entendendo o padrão RC20, a gente entende o padrão 721 de forma muito fácil, né? Então é o seguinte, o pessoal, a gente tem a plataforma Ethereum, o pessoal queria implementar tokens fungíveis, né? Igual a gente já conversou aqui, na plataforma. Deixa eu só dar uma conferida no chat aqui. Tá, ok. Então é o seguinte, o pessoal queria implementar um token, o pessoal tinha uma ideia, mas não tinha um padrão ainda, né? Então, antes desse padrão RC20, todo mundo tinha que reinventar a roda, todo mundo escreveu o código no zero, ali, do zero, né? E implementava uma função, algum conjunto de funções que todo mundo implementava, mas outros não, e era meio que a bagunça. Cada corretora tinha que, ou cada aplicação tinha que implementar códigos diferentes, né? Aí é o seguinte, com a ideia de um padrão com interface única, que é aquele conjunto de funções que nós já falamos, todas as aplicações só precisam aceitar aquele conjunto de funções, né, que é do padrão. Então você não precisa preocupar com mais nada. Se você está interagindo com o token ERC20, você sabe que sua aplicação vai se comunicar com aquele conjunto ali de funções. Então, todo mundo interagindo através do mesmo conjunto de funções, fica fácil para todo mundo, né? Todas as aplicações. E a ideia é você ter a transferência simples entre carteiras e contratos, né? Então é o seguinte, as corretoras e as carteiras e aplicações, né, só teriam que implementar esse código uma vez. Ou seja, você sabe o conjunto de funções que você vai interagir. E no próximo slide aqui a gente vai ver esse conjunto de funções, né, o conjunto mínimo de funções. E nesse slide aqui eu coloquei 2 links, que é justamente a discussão do pessoal sobre, na verdade não a discussão, mas aqui já padronizado, esse EIP, que significa Improvement Proposal, né, a proposta de melhora. Então aqui ele discute, ele mostra o que é esse padrão, né, essa especificação, a motivação e tal. Depois vocês dão uma olhada. E também eu coloquei o código do Open Zeppelin, que é uma biblioteca de códigos já auditados, já reusáveis, todo mundo já testou, a comunidade já testou, né? Então, é o seguinte, quando a gente tem um padrão aqui, e o código já é um padrão e todo mundo já testou, você pode ter um código aberto aqui, que todo mundo vai estar usando esse código já testado, já auditado, né? Então, por exemplo, depois vocês acessem o link aqui com calma para vocês verem. Se a gente vai, por exemplo, olhar o código do padrão RC20, você pode ter a certeza que todo mundo está usando esse código aqui, que ele já foi testado, já foi auditado, ele é seguro, né? A comunidade confia nesse código. Então, caso vocês queiram implementar um token RC20, vocês podem confiar nessa biblioteca aqui, que a comunidade confia nela, né? Então, vamos só analisar um pouco esse conjunto de funções desse padrão RC20, né? Como a gente já discutiu, um padrão, ele é um conjunto de funções que todas as aplicações têm que implementar, né? Então, por exemplo, nesse padrão RC20, o que a gente quer? A gente quer um token na plataforma Ethereum e a gente quer um conjunto de funções de forma que você possa administrar esses tokens, interagir com esses tokens, transferir de um usuário para o outro, né? Então, como é que a gente faz isso de uma forma padronizada para todo mundo? Esse padrão, ele define essas 6 funções e esses 2 eventos aqui, mas isso a gente não discute agora. Essas 6 funções, todas as aplicações vão interagir por elas, né? Então é o seguinte, a gente tem a função transfer, que você transfere do seu contrato atual para o endereço destino, esse address true aqui, e o tanto de tokens que você quer transferir, né? Essa função approve, ela funciona o seguinte, você vai aprovar um outro endereço, uma outra conta de outra pessoa, né? Pode ser sua mesmo, pode ser outra pessoa, a gastar um valor de tokens em seu nome. Então, por exemplo, quando você vai chamar essa função approve aqui, você vai definir que esse endereço aqui, ele pode gastar até esse tanto aqui de tokens meus, né? Essa função transfer from, ela transfere, você vai especificar de que endereço está transferindo esse tanto de tokens aqui, que essa parte é o inteiro, né?
desse endereço para esse endereço, né? Essa função total supply, ela é uma função que retorna o tanto de tokens que aquele contrato tem, né? Os tokens em circulação, a gente pode falar dessa forma também. Essa função balance off, você passa um endereço específico aqui, ela vai te retornar o tanto de tokens que aquele endereço possui, né? O tanto de tokens que aquele endereço tem. E essa função allowance, ela vai te retornar quantos tokens, aqui essa parte aqui ela mostra, ela vai retornar o inteiro, né? Ou seja, esse inteiro aqui é o número de tokens que o endereço possui, né? Então é o seguinte, quando você chama essa função allowance passando esses dois endereços aqui, ela vai te retornar quantos tokens esse endereço spender pode gastar desse endereço owner. Esse owner é o dono original desse tanto de tokens, né? E esses dois eventos eles são chamados quando você transfere tokens de endereço para o outro e quando você aprova um endereço esse endereço gastar de você, né? Então é o seguinte, esse padrão RC20 ele define essas funções, esse conjunto mínimo de funções, né? Que, por exemplo, você está implementando um contrato que o requisito é ele ser compatível com o padrão RC20. Então esse contrato seu, ele tem que implementar no mínimo essas 6 funções e esses 2 eventos, né? Você pode até colocar outras funções, igual muitos contratos colocam, por exemplo, eu quero essas 6 funções do padrão RC20, mas eu também quero eu quero que seja possível eu emitir novos tokens. Aí você pode implementar uma nova função, por exemplo, mint, criar novos tokens, né? Por exemplo, pessoal, alguns contratos também implementam a função burn, que seria você tirar alguns tokens de circulação, por exemplo, como se fosse queimar dinheiro de circulação, né? Então, depois a gente analisar essas funções de um padrão RC, né? E o RC20 em específico, a gente consegue agora analisar o padrão RC721. Eu até peço desculpa aqui que eu deveria ter colocado a parte mais importante que eu acho de um código da RC20, vou até mostrar isso aqui agora, que é como é que você define o endereço, o mapeamento de um endereço para um número de tokens, né? Então, deixa eu até ir nesse código aqui do OpenZeppelin, vou mostrar uma coisa aqui. Vamos nessa parte do código aqui. E isso. Eu considero essa linha aqui a linha mais importante desse código de um contrato RC20, né? Que é o seguinte, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Essa estrutura de dados aqui, mapping, ela mapeia endereço para um inteiro, né? Então é o seguinte, quando você publica um contrato RC20, você está publicando na rede, você já definiu aqui nessa variável total supply, qual que é o número de tokens em circulação, né? Então você tem um número de tokens em circulação e alguns endereços da rede interagindo com esse contrato, eles vão possuir tokens. Você pode comprar tokens, vender tokens, mandar token de um endereço para o outro. Mas é o seguinte, nessa linha aqui, ela que define essa estrutura de dados aqui, essa variável balances, o balanço do pessoal, né? Ela que define esse mapeamento de quantos tokens são específicos para cada endereço, né? Então é esse tipo de variável aqui, endereço, e esse tipo aqui é inteiro, né? Então só para comentar isso aqui, que cada endereço ele é mapeado para um tanto de tokens, né? Então só para isso aqui eu devia ter colocado no slide, foi falha minha. Mas vamos seguir aqui. Então a gente já viu as funções, né? E indo agora para o padrão 721, a diferença desses dois padrões, além de uma função ou outra, é como é que você implementa a unicidade de um ativo, né, de um token. Por exemplo, a gente viu aqui nesse padrão,
e especificamente nessa linha aqui, que você pode ter, por exemplo, um endereço, ele tem, vamos falar, 279 tokens, por exemplo. Todos esses 279, eles são fungíveis, né? Ou seja, você pode mandar um token desse para outro endereço, receber outro igual, eles são fungíveis, são iguais, né? Você pode substituir. Só que é o seguinte, como é que você implementa a unicidade de um token? Por exemplo, você vai implementar o jogo CryptoKitties. Você precisa que cada gatinho seja único no jogo, né, no contrato. Como é que você vai implementar isso? Então, a grande sacada deles foi o seguinte, em vez de você mapear o endereço, que ele tem vários inteiros, né, que é essa parte aqui, e cada inteiro desse representa um token, esse padrão 721 ele faz o inverso. Você mapeia o inteiro para o endereço. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Você tem o token de número 198, por exemplo. Esse token 198 aqui, esse número que representa aquele token único aqui, vamos falar, por exemplo, que esse 198 representa metade do sétimo andar, do exemplo que a gente deu, né? Então é o seguinte, só uma pessoa vai ser dona desse token que representa aquela parte do andar, né? Então é o seguinte, você vai mapear esse token único, esse 198, por exemplo, se a gente vier aqui para o 199, já é outro token completamente diferente, né? Então o 198 ele vai mapear para o endereço específico sei lá, desse cara aqui, por exemplo. Então essa foi a grande sacada, né? Como é que a gente mapeia um token que é único para um dono que é único também, né? Você não pode, os tokens eles não são divisíveis. Então é assim que o padrão 721, acho que é tipo assim, pegando isso a gente já mata já o padrão inteiro. O resto são as funções que a gente vai ver definidas pelo padrão, né? Então é o seguinte, só voltando aqui, o RC20, ele implementa tokens fungíveis, ele mapeia endereços, e cada endereço ele vai ter uma quantidade de tokens que são fungíveis, né? E o RC721 ele faz o contrário, ele mapeia um inteiro que ele é único para um endereço que é o dono daquele token, né? Então, vendo isso aqui, a gente já pode seguir já. Então é o seguinte, esse padrão 721, ele descreve a implementação de tokens não fungíveis na plataforma Ethereum, né? E o caso de sucesso mais famoso que a gente teve, que foi o jogo CryptoKitties, que foi o jogo mais famoso que implementou esse padrão 721, né, de tokens não fungíveis, tokens únicos, né? A ideia era que cada gato na rede, né, no jogo, ele seja único, e assim você possa trocar, comprar e vender aqueles gatinhos, né? E a gente fala em caso de uso, o que a gente pode implementar do mundo real, né? Por exemplo, você pode implementar um imóvel, parte de um imóvel, né? Um veículo, direito de propriedade. A gente pode pensar, por exemplo, um artista está vendendo o direito das músicas dele de forma em tokens na rede, né? Então as pessoas podem leiloar os direitos de cada música e o pessoal pode comprar e vender. É aquela ideia da token economia, né? Você tokenizar tudo, né? E colecionáveis antigos também. E aqui eu coloquei o exemplo do Improvement Proposal do padrão e também o código na biblioteca OpenZeppelin. Então, se vocês quiserem dar uma olhada depois como é que eles implementam todas essas funções, né? E só para falar aqui, vocês estão vendo esse tanto de contrato aqui, a gente tem implementação padrão, que é aquele mínimo de funções que um contrato precisa implementar para ele ser compatível com o padrão, né? A gente tem esses outros contratos aqui, que são outras funções que as pessoas podem querer. Por exemplo, você tem um contrato que você consegue queimar tokens, né? Então você consegue burn os tokens. Você pode ter um contrato que você consegue fabricar mais tokens, né? Tipo imprimir dinheiro, imprimir tokens, né? Então você tem várias implementações diferentes aqui. Então, já que a gente estudou o RC20, a gente consegue agora entender esse 721, né? Então, só para não estender muito, a gente vê algumas funções que são comuns com o RC20, né? Por exemplo, a balance off, você passa o endereço,
E aí você vê, por exemplo, quantos tokens únicos aquele endereço tem, né? E uma função que é importante também, por exemplo, você vai verificar quem que é o dono de tal token, que é único, né? Então, por exemplo, você passou como parâmetro dessa função o ID2, essa função vai te retornar o endereço que é dono daquele padrão, né? E a gente tem outras funções aqui que são outras implementações, né, desse padrão, mas o mais importante a gente já explicou aqui. Então é o seguinte, a grande sacada é você mapear inteiros, que cada inteiro ele representa um token único, né, para endereço. Então esse endereço vai ser o dono daquele token único. Assim, por baixo é tudo que a gente precisa saber por enquanto. E aí o pessoal implementou esse jogo CryptoKitties, né, que foi lançado no final de novembro de 2017, que eu até deixei o site aqui, caso alguém não tenha entrado lá, depois vocês entrem com calma. O que é o jogo, então? Ele é um jogo centrado eles descrevem aqui, né, em gatinhos colecionáveis, que você pode colocar eles para reproduzir, né, que são chamados CryptoKitties. Então, cada gato é único, né, e ele é 100% possuído por você. Você é o dono de 100% de cada token daquele, né, e não pode ser replicado, destruído. Então essa parte de destruído aqui a gente olhou lá, então o contrato ele não tem aquela função de queimar o token, né? Então não tem como você perder aquele token, como, falando por exemplo, o contrato vai queimar aquele token, né? Então o token não pode ser queimado, o endereço sempre ele vai ser dono daquele token enquanto não houver uma transferência, né? Então o jogo era o seguinte, você tinha vários desses gatinhos que eles eram únicos, igual a gente já viu aqui, e o pessoal comprava e vendia esses gatinhos, né? O pessoal tanto jogava por diversão, e também na época, como o ano de 2017 foi aquele ano que o mercado estava explodindo, assim, as criptomoedas multiplicando 5 vezes, 10 vezes de valor, né? O pessoal jogava bastante para esperando um lucro, né, no jogo. Se fosse no YouTube na época, tinha o pessoal fazendo vídeo, como que eu fiz $10.000, como que eu fiz $50.000 no CryptoKitties, né? Então na época foi uma febre, e mostrando aqui no próximo slide, congestionou a rede do Ethereum, né? E aqui esse gráfico mostra as transações pendentes na plataforma depois do lançamento do jogo, né? Ele foi lançado aqui no final de novembro, então você vê nos primeiros dias de dezembro aqui, lá pro dia 4, o negócio explodiu e a rede ficou congestionada, e você tinha que pagar uma taxa muito maior para você ter seus Ethers transferidos na rede, né? Então na época foi uma febre, assim. E o jogo nada mais era do que você comprar e vender os gatos. Você poderia tanto vender seu gato e o pessoal investir no seu gato, achar que aquele, por exemplo, esse gatinho aqui, ele tem esse chapéu e essa característica dele aqui é única e eu vou comprar ele para depois vender ele, ou alugar esse gato aqui para outros gatos cruzarem com ele e gerar filhos, né? Então a parte legal do jogo era o seguinte, vamos explicar aqui. Qual que era a mecânica do jogo, né? Os gatos eles geravam filhos entre si, então cada gato, assim, dentro do código eles têm essa definição de macho e fêmea, mas assim, era só para ver qual gato que ia gerar o ovo, porque cada gato ele era como se fosse assexuado, assim. Os gatos eles cruzavam assim, mas, por exemplo, esse gato aqui ele poderia gerar o ovo do próximo gatinho que ia nascer, mas ele também poderia cruzar com outro gato que seria mãe, que ia gerar o ovo. Então, por exemplo, é como se comportasse como macho e fêmea, né? Mas essa distinção tem só dentro do código, e você fala assim, o gato fêmea era aquele que estava gerando um ovo do próximo gatinho, né? E nesse jogo os gatos punham ovos. Então é o seguinte, os gatos geravam filhos entre si, né? Aqui está o exemplo aqui tinha o ID do gato, né? Então, quando a gente entra no site lá, a gente consegue ver os IDs do gato, você ir vendo os pais daquele gato, os filhos de cada gato, né? A geração de cada gato.
por exemplo, a lógica aqui, você está cruzando um gato geração 9 com geração 16, você vai sempre pegar, o gato que vai nascer vai ser o próxima geração do geração mais alta, né? Então, o próximo gatinho seria a geração 17 aqui. Então, por exemplo, você poderia, se esse gato fosse seu, você poderia tanto vendê-lo ou colocar ele para cruzar com outro gato para gerar outro gatinho, ou colocar ele para que outros gatos cruzassem com eles e o cara que pagasse seria dono do ovo e o dono do gato que ia nascer, né? E você poderia também botar seus próprios gatos para cruzar e gerar os novos gatinhos ali, fazer o que você quisesse com aqueles gatos, ou vender, ou colocar eles para alugar e tal. E você também poderia, no jogo, você pode colocar seus gatos para leilão, né? Então o pessoal poderia dar ofertas no seu gato aqui. Então a gente tem um contrato, por exemplo, no jogo, que ele lida especificamente com essa parte do leilão dos gatos, né? Então, como eu já falei, que você pode tanto reproduzir seus gatos ou alugar o seu gato para reproduzir com outra pessoa que te pague para você gerar aquele novo gatinho. Então, por exemplo, se a pessoa te pagasse, o filhote seria dele, né? E uma coisa importante também aqui no jogo, cada gato que estava gerando um novo gatinho, ele tinha um tempo de gravidez, né? Por exemplo, se esse aqui fosse o gato mãe, né? Ele estaria um tempo grávido e você tinha que respeitar aquele tempo de gravidez até nascer o gatinho, e depois que nascia ele ainda tinha um tempo ainda para você reproduzir de novo, né? Tipo, meio que um tempo de resguardo assim. E uma coisa importante também, que eles esconderam por muito tempo, meio que simulando você pegar dois seres vivos assim, botar os dois para reproduzir e um ser vivo resultante filho assim, ter o DNA misturado dos dois, né? Então na época do jogo, acho que até esse ano, se não me engano, esse código ele era secreto, né? O jogo inteiro ele era público, né? Quando você publica um contrato na rede Ethereum, você pode verificar o código, você como o cara a pessoa que publicou o contrato, você pode verificar, e assim que você verificou aquele contrato seu, o contrato é público, igual eu vou mostrar para vocês aqui. Então o pessoal podia entrar no link do contrato, na rede lá, no Explorer mesmo do Ethereum, e verificar o código daquele contrato, né? Mas uma parte que eles mantiveram por muito tempo como não divulgada, né? Que era o contrato, um contrato que chama Gene Science, que era o contrato que fazia a lógica toda de misturar o DNA dos gatinhos. Isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, eles mantiveram por muito tempo esse contrato secreto da seguinte forma: quando eles publicaram o contrato principal do jogo, eles publicaram na rede principal, e verificaram o contrato, e assim que o contrato você como dono verifica ele, o código você simplesmente entra no endereço do contrato, clica numa aba lá que chama Code, e você consegue ver o contrato, o código inteiro daquele contrato, né? Mas só se a pessoa verificou o contrato. Esse contrato que ele implementava a lógica de misturar o DNA dos gatos, eles não verificavam o código, né? Então, assim, o contrato foi publicado, mas o código deles não tornaram público, né? Mas esse ano eles divulgaram esse código, eu vou mostrar para vocês aqui. E só para mostrar uma coisa legal aqui, eu deixei um link de um tutorial aqui do próprio jogo, que ele mostra aqui como é que funciona esse negócio de cruzar os gatinhos, né? Ele fala, então, bem-vindo à classe dos gatinhos, né? E eu vou te ensinar como que vocês colocam os gatos para reproduzir, né? Você clica em Next, ele vai te mostrando, ó, cada gato é único, tem os seus atributos, né? E quando você coloca dois gatos para reproduzir, eles misturam os genes dos pais, né? Então, vamos misturar esses dois, vamos ver o que vai acontecer. Aí você clica em Breed, e aí você seleciona os seus gatinhos, né? Isso aqui simulando como você escolheria os gatos seus, né? Você escolhe um dos pais, seleciona o outro, e aqui a gente consegue ver o ID daquele gato, né? Você seleciona o outro gato,
E aí você clica, ok, dá um pouco de privacidade para eles. Aí ele explica aqui, quando você joga CryptoKitties, tem uma pequena taxa, né, para reprodução, e essa tá aí já a parte técnica da plataforma, né? E isso é porque a transação está sendo escrita na blockchain, e nessa plataforma, para quem não sabe, para quem é novo ainda, quando você vai mudar estado na blockchain, você tem que pagar, porque você está alterando dado no HD de todo mundo que tem a cópia da blockchain, né? Então, resumindo, se você vai alterar um estado, alterar um dado na blockchain, você tem que pagar por isso. Então, por isso a taxa que ele explica aqui, né? Normalmente custa 0,008 de Ether, mas como isso é uma prática, é um tutorialzinho, é de graça. Então, aí você clica, ok, dê um pouco de privacidade para eles, e aí os gatos mostram que eles estão reproduzindo e tal, e falou, ok, você conseguiu um ovo, é, aí, quando você reproduz dois gatos, eles têm um tempo para descansar até que você possa colocá-los para reproduzir de novo, né? Então, por exemplo, nesse aqui a gente viu que esse gato ele tem uma barba aqui, esse outro ele tem um olho brilhante, e aí o contrato Gene Science lá ele misturava esse DNA e aí você poderia ter um gato com características, pode ser uma coisa nova, meio que uma evolução assim, ou pegar características de cada um deles, né? Por enquanto, vamos clicar no ovo e ver o resultado do seu novo gatinho, né? Aí você clica, tem a animação, e aí esse é o gatinho resultante, né? E aí esse aqui é o ID daquele gato, né? E esse ID aqui é o ID único daquele token, né? E aí o gatinho tá falando, você descobriu... Aí, por exemplo, você poderia tanto pegar características que já existiam nos pais, que é a maioria delas, por exemplo, se você for comparar aqui o formato do corpo desse gatinho aqui, ele deve ter puxado de um dos pais, né? É, essa cor assim né, na barriga do gato, o tipo do rabo, o tipo do olho, né? Mas você pode ter uma evolução também num gatinho filho, e é o que ele está explicando aqui. Você descobriu um novo formato de olho chamado fabuloso, né? É uma mutação, o que significa que nenhum dos seus pais tem isso como um atributo, né? Eles chamam de cattribute. E algumas características só podem ser descobertas quando você mistura dois gatos, assim, né? E aí, clica aqui para continuar, né? E aí fala, parabéns, você aprendeu como é que reproduz os gatos, né? E aí aí a gente vê aqui, esse é um dos pais, ele tinha uma barba aqui, o gatinho filho não pegou, mas, por exemplo, esse gato aqui, que é o filho, ele pegou uma característica de mutação, que é esse olho diferente, que igual eles falaram, né? Mas, por exemplo, o formato do corpo puxou dos dois pais, que é bem parecido, e a cor branca puxou desse pai aqui, né? E o que mudou mesmo foi... Esse aqui tá meio sorrindo, ele tem um olho diferente, né? Então, resumindo, é o seguinte. É isso que a gente viu. Por exemplo, os dois são da geração 2, esse aqui é da geração 3, a próxima geração, né? E a gente consegue ver os IDs dos gatinhos aqui. E, resumindo, é assim que o jogo funcionava, né? E aí fala, então continua aí. Aí ele pede para conectar com sua carteira aqui, não vou fazer isso agora. Mas, resumindo, é assim que o jogo funcionava, né? Essa é a mecânica do jogo. E aí, continuando aqui, vamos analisar um pouquinho o código. Aí a gente entra mais para a parte técnica aqui. Quem já programava antes vai ter uma facilidade aqui, mas quem não programava, eu vou dar uma explicação com calma aqui. Eu coloquei 3 links aqui. Esse primeiro link aqui, ele leva para o GitHub da empresa que publicou, que fez o jogo, né? E aqui tem todos os contratos públicos do jogo, né? E aí explica aqui o que é o jogo, como é que funciona, tudo que a gente já viu, né? E uma coisa que esse contrato de Gene Science que eu tinha falado, ele foi publicado, tornado público 3 meses atrás, né? Dá pra gente ver que todos os outros contratos foram publicados há muito mais tempo. Então, ou pelo menos subidos para esse GitHub, né, em março de 2018, né? Pouquinho,
3 meses depois, 4 meses depois de ter sido publicado o contrato na mainnet, né? O segundo link que eu coloquei aqui, que é justamente o código, o contrato original do CryptoKitties, né? Então a gente consegue ver, eu já coloquei na aba do code aqui já. Se a gente, por exemplo, vier aqui em Transactions, ele mostra, esse Explorer vai mostrar para a gente, então, esse aqui é o endereço do contrato original do CryptoKitties, né? Deixa eu ver. Estou procurando aqui a data de publicação, se não me engano foi 22 de novembro. E aqui essa aba mostra todas as transações que estão ocorrendo, interagindo com o contrato, né? E quando a gente vem em code aqui, quando você verifica aquele contrato, o código desse contrato ele é tornado público aqui. Então você consegue ver o código do contrato original, né? Então, na época foi na versão 0.4.11, né? Hoje a gente já está, se não me engano, já 0.5 no final, ou já 0.6, se não me engano. E aí você consegue ver o código inteiro desse contrato. Se não me engano, dá quase 2.000 linhas, né? 2.009 linhas aqui. E assim, esse código é público, você consegue ver como é que a lógica da aplicação funciona, né? Só que na época eles não tinham publicado o contrato secreto, que aqui mesmo, na época, eles falam que tem, quando a gente vai analisar aqui a função, deixa eu ver, mix genes. Eu vou mostrar no editor aqui. Deixa eu achar essa função. Isso. Essa parte aqui, a gente vai ver no slide aqui. Essa parte aqui do contrato, ela foi publicada e tornada pública do contrato original do jogo, né? Que é o seguinte, essa função mix genes aqui, ela que chamava o contrato secreto para fazer a mistura dos genes dos pais, né? Então ela pegava os genes da mãe, matron aqui, e os genes do pai, que é o sire aqui, e ele retornava, essa função ela misturava os genes dos pais, né? E retornava para os genes do gato filho, né? Só que essa função aqui, esse tempo todo, ninguém sabia como é que ela funcionava, né? E aí, dando uma olhada, o pessoal comentava justamente para o pessoal não saber como é que essa lógica é implementada, porque aí você vai meio que saber, então é assim que funciona, então eu vou pegar esse gato aqui e esse outro, porque dessa forma eu tenho uma probabilidade maior de ter um gato mais raro, né? Então eu posso ter um lucro maior com esse gato. Então ela o código dela era mantido em segredo, para o pessoal não saber como é que era feita essa mistura de genes, né? Mas não sei por qual motivo eles publicaram o código desse contrato, né? E esse contrato aqui, Gene Science, é justamente o contrato que era secreto, né? E eles publicaram, está no GitHub desde 3 meses atrás, né? E aqui a gente não vai analisar isso tudo não, mas com essas funções todas que eles fazem a mistura dos genes, né? Então, para quem for de programação, quiser dar uma olhada, depois vocês... eu acho que eu coloquei aqui na apresentação. Tá, não coloquei, mas eu vou colocar na descrição do vídeo, e aí vocês podem ver o código. Ou tá no próximo slide, se não me engano. Mas, enfim, ele era mantido em segredo e agora ele é mantido público, então quem quiser dar uma estudada para ver como que eles fazem essa bagunça de números ali, né? A gente vai ver como é que funcionam esses genes, né? Bom, vamos continuar aqui. Vamos partir para a parte mais técnica, então, do jogo e ver um pouquinho do código desse jogo. Igual eu falei, esse contrato ele tem, o contrato original do CryptoKitties, né? Ele tem 2.000 linhas, por volta de 2.000 linhas. Eu só quero, e tem todos esses, se não me engano, 16 contratos aqui no código completo, né, da aplicação.
eu quero só mostrar para vocês o que cada um desses contratos faz aqui, né? Então vamos devagar aqui. E alguns contratos a gente vê que eles herdam, para quem não é de computação, ou para quem não sabe, não tem base de programação, um contrato é como se fosse uma classe, ou alguém que já tem essa noção, né? Que você pode herdar um outro contrato, né? Aqui em blockchain, né, nessa plataforma, a gente chama de contrato, mas é como se fosse programa ou classe em outras linguagens de programação, né? É como se fosse, você tivesse um contrato animal, que ele tem algumas características, por exemplo, andar, gritar, e você tem um contrato humano. E o humano, ele herda as características do contrato animal. Então, o humano, ele vai andar com duas pernas, e um contrato cachorro que herda do contrato animal, ele vai andar também, mas ele vai andar de forma diferente. Ele vai andar com quatro pernas, quatro membros. Então, é esse o conceito de herança, né? Então, o contrato ele pode herdar características de um outro contrato. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse contrato Key-Base, ele está herdando esse contrato Key Access Control. Então, só para a gente ter essa noção aqui. Então, esse contrato aqui, Ownable, ele define umas regras simples para você, algumas restrições, por exemplo, só um contrato que é o dono, só um endereço que é o dono daquele contrato pode realizar determinadas funções. Por exemplo, um contrato vai ter um owner, né? E você define que nesse Ownable, que ele, por exemplo, só o dono do contrato pode chamar aquelas funções, né? A gente tem esse contrato que ele implementa aquelas funções do padrão RC721, que a gente já viu, né? Esse contrato Gene Science Interface aqui, ele provê as funções daquele contrato Gene Science que a gente já viu, que a gente vai chamar. Então, por exemplo, aquela função Mix Genes, a gente tem que implementar aqui. A gente tem esse contrato Kitty Access Control, a gente tem algumas regras de acesso do gatinho, né? E só para a gente não estender muito aqui, esse Kitty Base, a gente vai ver isso no próximo slide aqui, ele define o que é um gato, né? As características de cada gato. E também vai herdar esse Kitty Access Control aqui, mais um outro do padrão RC721, algumas regras de ownership dos gatinhos, né? Esse contrato aqui, ele implementa algumas regras da reprodução dos gatos, né? Como é que você faz um novo gato ali. E a gente tem alguns aqui contratos de auction, que ele implementa a regra de quando você vai colocar seu gato para leilão, né? Então, o pessoal, quem paga mais, o tempo que vai ficar em leilão, então ele implementa essas regras aí, né? E outro contrato aqui também, Siren Clock Auction, se não me engano, você faz um leilão para o seu gato reproduzir, e aí quem desse mais levaria o filhote, alguma coisa assim. O contrato Kitty Auction também implementa isso. Kitty Minting, que é para você... Por exemplo, o dono do contrato, do cara que publicou o jogo CryptoKitties, ele poderia criar um gatinho promocional. Então, por exemplo, quando vocês entram no site do CryptoKitties, tem alguns gatos que eles são assim, meio que exclusivos, assim, sei lá, o gato dragão. Eu vi hoje esse gato dragão, ele era exclusivo, ele era meio promocional assim, e tinha um cara vendendo ele por assim, $80 mil, sei lá, 500 e tantos Ether, assim, né? Então esse contrato Kitty Minting, ele implementa essas regras assim, de que você criar gatos promocionais, né? O dono do contrato, a empresa que criou o jogo, né? E esse contrato Kitty Core, que ele é o contrato principal do jogo, né? Que ele herda esse Kitty Minting, que aí esse Kitty Minting vai herdando os de cima aqui. É assim que a disposição dos contratos do jogo ela tá feita, né? Então eu coloquei só assim os contratos na ordem que foram publicados para vocês verem aí. A gente tem esse contrato Kitty Base, que é igual eu falei, ele é o contrato que ele implementa as características básicas de cada gatinho, né? Então eu coloquei duas coisas aqui que são as mais importantes que eu queria mostrar. Que é o seguinte, o que ele é um gato, né? Ele foi definido aqui nessa estrutura, ele tem estrutura gato, que ele tem alguns atributos, né? Então é o seguinte,
inclusive é uma das variáveis mais importantes do jogo, né, de cada gatinho. Os genes de cada gato, e esse gene a gente vai ver no próximo slide aqui, ele é um inteiro, e esse inteiro, assim, ele é como se fosse um inteiro muito grande, é um número muito grande. E nessa variável que vai ter as características, por exemplo, as características do gato, por exemplo, ele vai ter ele tem essa variável genes aqui, e nesse número muito grande, ele está definido aqui naquele número, é como se fosse assim, o código sequencial do DNA do gato, né? Eles implementaram dessa forma. Então, por exemplo, nesse número vai ter assim, o olho do gato ele é grande, o pelo é da cor branca, o rabo dele é torto para a direita, ele é um gato especial, ele tem um chapeuzinho, ele tem uma barba. Então, tudo está definido nesses genes do gato, né? Esse birth time aqui, ele só está mostrando o bloco que aquele gato nasceu, né? O tempo que aquele gato nasceu. Essa variável cooldown end block aqui está definindo o tempo mínimo que aquele gato, é como se fosse o tempo de resguardo ali de cada gato que acabou de cruzar, né? O tempo mínimo que você tem que respeitar até aquele gato cruzar de novo, né? A gente tem o ID da mãe e do pai de cada gatinho, né? A gente tem um atributo aqui também, esse siren with ID, é como se fosse o seguinte, se esse gato ele é mãe, essa variável aqui ela está setada para o gato pai que está cruzando, que reproduziu, né, que tá gerando aquele gatinho no momento. E se não tiver nada, não está cruzando com ninguém, ele fica setado como 0, por exemplo. Essa outra aqui que eu esqueci o que faz. E essa aqui define a geração do gato, né? É sempre o máximo entre o pai e a mãe mais 1, né? Então a gente, por exemplo, cruzou um 2 com 17, o maior 17, a geração próxima do gato vai ser 18, né? E dentro desse contrato Kitty Base aqui, a gente tem esse arranjo de gatinhos aqui, Kitties, que esse arranjo ele contém todos os gatos que existem no contrato, todos os gatos em existência, né? E quando a gente, por exemplo, a gente vê aqui, a gente entra no contrato aqui dos gatos, quer ver? Deixa eu ver, é esse aqui. A gente entra no contrato do gato e a gente vem para essa página do token, né? Token RC721. A gente vê aqui, ó, total supply de tokens, né? Daquele contrato. 1.545.258 gatinhos até o momento, né? Então a gente tem esse número aqui de tokens e cada token que representa um gato, né? E a gente consegue ver aqui também, já foram feitas quase 4 milhões de transferências aqui de endereços, né? Pessoas trocando gatos ali. E aí tem mais, a gente consegue ver o site desse token, mas enfim. Então, essa é o contrato Kitty Base que implementa a estrutura de cada gatinho, né? E o arranjo contém todos os gatos em existência, né? Então, igual a gente já falou aqui, o contrato secreto que misturava os genes, né, chamando essa função mix genes aqui, ele era secreto, mas a empresa divulgou o código do contrato, né? Então, eu coloquei aqui o código daquele contrato Gene Science, para quem quiser ver depois. Tá no link aí, eu vou colocar na descrição do vídeo. E naquele contrato Kitty Breeding, a gente falou que ele era o contrato que definia a lógica da reprodução entre os gatos, né? Então, quando você estava criando um gatinho filho, ele seria o gato resultante dos pais, né? Ele tinha esse atributo aqui, Child Genes, que é justamente os genes do gato filho. E ele era definido chamando a função mix genes, né? Misturar os genes do pai e da mãe, você passava como parâmetro os genes da mãe, os genes do pai, e mais um parâmetro aqui, e a função, essa função mix genes desse contrato Gene Science, ela misturava os genes da mãe e do pai, e o resultado era armazenado nos genes do gatinho filho, né? Então era assim que funcionava, é assim que funciona. Aí é o seguinte, a gente estudou só o código em blockchain, né, nessa tecnologia da aplicação, né? Só que é o seguinte, uma aplicação, a gente está vendo aqui esse tanto de os gatinhos, a imagem deles, né, o olho e tal, só que a gente
não tem como armazenar. Você até tem, mas você vai pagar muito caro por isso, armazenar essas informações na blockchain, né? Então, o que era armazenado, igual a gente já estudou nesse contrato Kiribase aqui, são alguns poucos dados importantes, né? Se abstraindo o gatinho, o que era importante mesmo de armazenar na blockchain, né? Por exemplo, os genes do gato, o gene da mãe, do pai, entre outras coisas, né? Só que é o seguinte, o que a gente chama nessa tecnologia de DApp, né? Decentralized Application, o que é um DApp? Ela é a lógica toda dessa tecnologia blockchain, mas é uma web page, né? Então, por exemplo, o site do CryptoKitties, ele é um site que a gente está cansado de ver, né? Você tem a parte do front-end ali, do back-end, conecta com o banco de dados e exibe essa parte toda de UX para o usuário. Só que a pergunta óbvia é o seguinte, como é que são exibidos os atributos dos gatos, né? Eu não tenho acesso ao código esse código de back-end, front-end da aplicação, mas é o seguinte, a gente tem no contrato Kiribase esse atributo dos gatos, genes aqui, que são os genes de cada gato, né? Então, todos esses gatinhos aqui, eles têm os genes únicos deles lá, que estão nessa atributo que é um inteiro, né? Que é um inteiro, que é um número muito grande, é 2 elevado a 256, né? E aí eu fiz esse exercício aqui, quando você passa na linguagem para te retornar o maior número possível nesse tipo de variável inteiro, sem sinal, elevado a 256, né? A gente tem esse número enorme aqui, né? A gente não consegue nem falar esse número aqui. Mas, por exemplo, esse número aqui, que no caso, esse que eu coloquei, ele é o número máximo que você consegue armazenar nesse tipo de variável aqui. Então, por exemplo, você vai definir na linguagem o int 8, você vai conseguir armazenar no máximo 2 elevado a 8 inteiros diferentes lá, né? De 0 a 2 elevado a 8. Quando você usa essa variável 2 elevado a 56, você consegue armazenar de 0 até esse número enorme aqui. Então é o seguinte, como é que o pessoal lá implementou a lógica assim? Como é que a gente vai definir que esse gato aqui, ele tem esse pelo dessa cor, esse olho dessa cor, ele está sorrindo, ele tem esse bigodinho aqui, esse gato aqui não tem bigode, né? Então, o que eu acho que o pessoal fez foi o seguinte, por exemplo, a gente tem esse número enorme aqui, de não sei quantos casas decimais aqui, o que a gente pode pensar é o seguinte, por exemplo, o gato vai ter chapéu ou não? E, sei lá, o chapéu vai ser de marinheiro, vai ser de bombeiro, vai ser do que for. O que eu penso é o seguinte, por exemplo, na casa, sei lá, nessa penúltima casa aqui, nesses dois números, você pode definir de 0 a 15, se o gato vai ter chapéu ou não. E, por exemplo, desses dois números aqui, o 14 vai ser o chapéu de marinheiro, o 15 vai ser o chapéu de bombeiro. Então, o que a gente pode tirar disso tudo é o seguinte, se o gato vai ter o rabo desse jeito aqui, se ele vai ter o rabo peludo assim, se ele vai ter o rabo para cá, o rabo para cá, se ele vai ser uma edição especial, se ele vai ser o gato dragão, se ele vai ser o gato gordinho, magro, tudo está definido assim, nesses gênios dos gatos, né? Então, a lógica da aplicação, o pessoal podia implementar em cada um desses números aqui. A gente tem não sei quantas casas decimais aqui, mas você poderia, por exemplo, vamos falar que cada casa decimal dessa aqui, por exemplo, essa aqui de 0 a 9, você tem 10 possibilidades, né? Falando, por exemplo, de rabo do gato, vamos falar que essa casa decimal que define como é que vai ser o rabo do gato, né? O formato dele. Então, você tem, por exemplo, 10 possibilidades de definir o rabo daquele gato, né? Então, só para não estender muito, eu acredito que assim que eles implementavam essa lógica dos gatinhos, né? E aí, por exemplo, a aplicação buscava esse número, que são esses genes do gato, e a partir da leitura desse número, em determinada casa decimal aqui, eles exibiam para o usuário as características do gato, né? Então, puxava do banco de dados o gato, construía a imagem do gato em função de cada gene específico aqui, né? Acho que essa foi a grande sacada da empresa lá, né? E só de curiosidade, esse aqui é o gato Gênesis, o gato de D0, né? Acho que foi até legal eles chamarem ele de Gênesis, porque na tecnologia blockchain,
Gênesis é o nome do primeiro bloco de cada blockchain, né? Ou seja, o bloco 0, o bloco que dá início a todos os blocos da cadeia de blocos, né? da blockchain. Então, esse gatinho à esquerda aqui, ele é chamado gato Gênesis, né? E quando a gente vai entrar no site lá, você colocar o ID 0, você consegue ir para a página desse gatinho aqui. E só para mostrar uma coisa para vocês aqui, eu fiz semana passada um contrato para interagir com o contrato original desse CryptoKitties, que eu queria calcular uma coisa específica lá. Então eu deixei esse endereço desse contrato, caso vocês queiram dar uma olhada. Eu publiquei ele na mainnet, na rede principal do Ethereum aqui. E quando você verifica o contrato, você é o dono do contrato, né? Você posta o código lá que você publicou certinho, o nome dele, você verifica lá, óbvio, você é o dono do contrato, você que publicou, você vai ter esses dados, né? Quando você clica na aba Code, você consegue ver o código daquele contrato, né? Então, clicando aqui, ó, vocês conseguem ver o código todo desse contrato que eu publiquei, né? E ele tem algumas funções aqui, só para mostrar uma coisa interessante. Caso você, por exemplo, a gente tem o código do original do CryptoKitties, né? E você quer criar um contrato para interagir com aquele contrato original do CryptoKitties, né? Então, o que a gente precisa fazer? Igual, isso aqui foi uma coisa que eles fizeram. Por exemplo, você faz um contrato aqui que é uma interface, essa interface ela vai te dar algumas funções de um contrato que você quer interagir com ele, né? Então é o seguinte, eu estou publicando esse contrato aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, esse contrato Core Interface, eu defini ele aqui, Kitty Core Interface, né? Então é através dessa variável aqui que eu vou interagir com o contrato original do CryptoKitties, né? Então quando a gente entra no código deles, isso está aqui. Esse aqui é o endereço do contrato original do CryptoKitties, né? Então, se eu quiser interagir com o contrato original, eu vou precisar desse endereço aqui, né? Do contrato original. Então, foi isso aqui que eu fiz. Eu peguei esse endereço aqui e defini essa variável aqui como sendo com o endereço do contrato original, né? Então, por exemplo, interagindo com essa variável aqui, ó, eu consigo chamar as funções públicas, né? Desse contrato original do CryptoKitties. Então, por exemplo, o contrato do CryptoKitties tem essa função, esse aqui é o original, né? Eles têm essa função getKitty, né? Pegar o gato através do ID. Então, eu estou fornecendo o ID, por exemplo, sei lá, o ID 279, assim. Essa função getKitty, que é do contrato original mesmo, né? Quer ver? Vamos achar ela aqui. getKitty. Isso. Esse aqui é o contrato original, o código original do contrato, né? Então, essa função aqui, ó, você passa alguns parâmetros dela, do gato, né? E ela vai te retornar... deixa eu ver. Foi isso aqui. Ela retorna toda a informação relevante sobre um gato específico, né? Então é o seguinte, você passa como parâmetro o inteiro, que é o ID daquele gato, né? E ela vai te retornar se o gato tá gerando um novo gatinho, né? Se está pronto para reproduzir de novo, e mais outras informações aqui. Por exemplo, retorna inclusive os genes daquele gato, a mãe e o pai, né? Então, o que eu queria de informação do contrato original? Eu queria o ID da mãe e do pai de cada gato. E eu passando o parâmetro do ID. Então é o seguinte, se eu queria saber o pai e a mãe do gato 311, eu passava aqui como parâmetro 311 e a função me retornava o ID da mãe e do pai do gato, né? Então foi exatamente isso aqui que eu fiz. Eu deixei em branco aqui os outros padrões, os outros valores que eu não queria saber e só passei aqui os que eu estava querendo saber, né? Então, por exemplo, só para a gente não estender aqui, vamos
fazer na prática aqui, ó, quando a gente vem nessa aba Read Contract aqui, a gente tem acesso às funções públicas que esse contrato te fornece, né? Então é o seguinte, vamos pro site do CryptoKitties aqui e vamos pegar os pais e a mãe de um gato, sei lá, aleatório aqui. Vamos, catálogo, vamos achar um gato específico aqui. Esse gato ursinho aqui. Ele é do ID 1.542.263, né? Então é o seguinte, a função que eu fiz para interagir com o contrato original do CryptoKitties, eu queria saber quem são os pais dele, né? Então quando você vem no gato aqui, ó, tem a imagem dele, isso no site do CryptoKitties, né? Tem a imagem dele, tem alguns atributos dele, tem a biografia dele aqui, algumas características especiais dele, né? Uns atributos dele aqui, e mostra também os pais de cada gato, né? Então, quando a gente coloca o mouse aqui em cima, ele mostra nessa aba aqui de baixo o ID do pai e da mãe, né? Então, ele setou como mãe aqui, que foi o gato. Só lembrando, pessoal, cada gato ele é assexuado, então um gato ele pode ser pai ou pode ser mãe, dependendo da gestação de qual gato, do que rolou ali, né? Então, mãe aqui foi o gato que foi posto para criar, para reproduzir e gerou o ovo desse gatinho que a gente está analisando aqui. Então, assim, a mãe, vocês podem ver ali embaixo, a mãe, ela tem o ID 1.538.513, né? E o pai, ele tem 1.523.000. Então, passando o ID desse gatinho filho aqui, ó, eu queria na função, no meu contrato ali, que interagia com o contrato principal, o ID dos pais, né? Então, essa função aqui, por exemplo, get parents IDs, se eu passar o ID do gatinho filho aqui, ó, que é esse gato urso que a gente está analisando aqui, o meio pirata, passando o ID dele, a gente faz uma chamada e essa chamada aqui, ela está chamando desse contrato original do CryptoKitties, ela retorna exatamente os IDs do pai e da mãe, né? Então, vamos lá, 538.000, 523.000, que são exatamente os IDs da mãe e do pai dele, né? E acho que, no geral, a gente viu a lógica do jogo toda, né? Pessoal, então, relativo ao jogo, deixa eu só abrir a galera aqui. Relativo ao jogo é isso. E a Blockchain BH está oferecendo um curso de desenvolvimento em blockchain, né, específico na plataforma Ethereum. Então, se você quiser aprender toda a teoria, aprender a teoria tanto sobre blockchain, sobre Bitcoin, criptografia, aprender a plataforma Ethereum, como isso tudo funciona, tudo isso que a gente discutiu aqui, aprender também a linguagem e juntar tudo isso, tanto aprender como publicar, construir sua própria criptomoeda, né? Vocês entrem depois tanto no site da Blockchain BH ou no site Operation Blockchain, e vocês podem olhar lá o curso bom, e é isso aí. E mais um evento aí trazido para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu vou abrir para perguntas agora. Quem quiser fazer uma pergunta, pode desmutar o microfone aí. Vocês podem escrever no chat aqui também. Vamos abrir para perguntas aí, quem quiser perguntar. Vocês têm alguma pergunta? Oi, Daniel, tudo bem? Tudo jóia? Seguinte, eu sou Suzana, trabalho aqui com blockchain aqui no BNDES. Eu queria te perguntar como é que você está vendo o desenvolvimento de jogos em outras plataformas, porque, na verdade, jogos estão bombando lá no iOS, no Tron, né? Aham. E eu queria que você comentasse um pouco isso, como que você está vendo essa explosão de jogos aí nas plataformas de DLT. Pô, eu acho legal. Quanto mais plataforma surgir, né? Eu acho que meio que o mercado se regula e a gente vê quais que vão sobreviver, quais que não vão, né?
Muitos jogos foram criados na plataforma Ethereum, assim como os tokens, né? Se a gente abrir, por exemplo, o CoinMarketCap e olhar na parte de tokens, a maioria é publicado na plataforma Ethereum e alguns outros em outras plataformas, né? Por exemplo, o Waves, você pode criar um token também. E, bom, eu acho que as plataformas vão sobreviver as que mostrarem o que o pessoal está usando mais, né? Tem muito token, desculpa, tem muito jogo que eu até deixei no link lá, que é publicado em Ethereum, outros em Tron, outros que o pessoal fez em EOS também. E eu acho que foi até uma discussão que a gente teve no último Meetup sobre qual plataforma que vai sobreviver, o que a gente vai fazer da tecnologia, né? Então a gente tem que esperar e ver o que cada plataforma dessa vai entregar para os usuários, né? O que você tem achado? Eu acho que podem várias sobreviver, né? Na verdade, elas atendem a propósitos diferentes. E esse propósito de jogos, em geral, como é um ativo de baixo valor, que acho que você não é tão preocupado com a descentralização, de repente, eu acho até mais adequado, de repente, a gente ir para uma plataforma que tem uma transação mais barata, né? Permite maior escalabilidade, como é o caso dessas outras plataformas. Sim, sim. Tanto é que assim, o CryptoKitties derrubou o Ethereum, né? E o número de transações que você vê acontecendo por segundo nas outras plataformas é muito maior. E assim, para aplicações como jogos, de repente não vale a pena pagar o preço da descentralização do Ethereum. Sim, a gente tem a Ethereum Classic mesmo que você paga um preço muito menor, né? Eu estava vendo a entrevista do Edilson, da Original My, eles usam, um dos motivos deles usarem também Ethereum Classic é justamente o preço da taxa que você paga, né? Então, dependendo do uso, eu acho que cada plataforma vai mostrar a sua funcionalidade, né? Daniel. Oi. É a Sol. Tudo jóia, Sol? Tudo bem. Primeiro eu gostaria de parabenizá-lo, eu acho que está muito legal. Obrigado. E eu queria fazer só um complemento, assim, numa explicaçãozinha sobre o conceito do RC20 e das interfaces, né? Assim, do que eu lembro, quando a gente fala que um token é RC20, a gente quer dizer que, assim, para a gente interagir com smart contract que está na rede, a gente tem que saber duas coisas. Uma é o endereço dele, a outra é a ABI, que seria, no caso, então, a interface do token. Então, quando a gente diz que ele é RC20, a gente está falando que ele obedece a certas funções da interface, que foi o que você mostrou aí. E aí a gente não precisa se preocupar em saber qual é a ABI do token, porque daí a gente já tem ela por padrão. A implementação disso, de como cada pessoa vai implementar a função que tem que ter na interface, cada um pode implementar como quiser. Mas realmente você mostrou super bem que o OpenZeppelin, ele tem um padrão de implementação de interfaces, no sentido de que ele audita smart contracts, eles são auditados, então confia-se muito no que eles fazem. Mas eu queria só complementar isso, que é a questão do que é a interface em si. Quando a gente fala que alguma coisa tem um tipo de interface, a gente já sabe quais são as funções que a gente tem lá dentro, sem saber como foi a implementação. É exatamente isso. Legal. Obrigado. É bom você estar participando aqui com a gente. O José Nogueira perguntou, ele falou que é colega da Suzana, e sobre o motivo da empresa ter aberto o código do CryptoKitties. Bom, eu não sei se esse código estava aberto desde quando eles publicaram em novembro de 2017, mas assim, o que eu vi lá foi o GitHub deles, né? Então lá a gente consegue ver que tá público desde março do ano passado, né? Ou seja, 4 meses depois que eles publicaram, eles colocaram lá no GitHub deles, e aquele contrato que era secreto, eles publicaram só até 3 meses atrás, né? Sim, a parte do DNA. Eu não sei o motivo deles terem aberto isso. Talvez assim, na época, em 2017, como foi aquela febre toda, eles não quiseram abrir o código para o pessoal não gerar gatos de forma mais fácil, né, estudando. Mas acho que talvez hoje o jogo poucas pessoas estão jogando e eles, sei lá, vai ver, eles já lucraram bastante com o jogo e quiseram abrir.
É uma pergunta boa. Eu vou até pesquisar isso depois, porque qual o motivo, né? O motivo real deles terem disponibilizado esse contrato secreto. Pô, eu tenho uma dúvida em relação a isso, Daniel, porque para mim, o fato de quando eu olho no GitHub e eu vejo que a última atualização foi há 3 meses atrás, isso não quer dizer que a primeira publicação foi há 3 meses atrás. Eu não sei se Sim. você fez alguma pesquisa no GitHub deles para ter essa informação, mas para mim só quer dizer que podia o Smart Contract já estar lá antes com um espaço a menos e fizeram uma atualização. Eu fico confusa com isso. Não, pois é, o que eu comentei de março do ano passado e 3 meses atrás foi assim, foi o GitHub que eu vi deles, né? Vai ver se publicarem em outro local, ou mesmo o contrato, a gente olhando aqui, quer ver? Deixa eu só baixar isso aqui. Esse é o código do contrato original, né? Então, Sol, você sabe se a gente consegue ver a data de verificação do código? Então, eu não sei, eu só sei ver dos meus, né? Quando eu tô numa empresa tal, aí a gente consegue ver tudo o que aconteceu. No caso desses que a gente não publicou, aí eu não sei, era bem essa a minha dúvida. Pois é, o que eu acho que acontece é o seguinte, você publica o contrato, por exemplo, pode estar há um ano publicado e você vai verificar ele, ou seja, tornar o código público, né? É verificável, sei lá, um ano depois. Então, talvez pode ter acontecido isso, eles, sei lá, publicaram em novembro de 2017 e verificaram o contrato para tornar o código público, né? Sei lá, março do ano passado, e decidiram botar no GitHub deles. Então, eu não sei mesmo. Vamos, quer ver? Vamos só tentar fazer um exercício aqui. Deixa eu tentar achar aqui. Gene Science. Vamos só. Address, né? O que eu estava querendo fazer é o seguinte, mostrar o seguinte. Essa função aqui, pessoal, do contrato Kitty Breeding, essa função ela é externa, né? Ou seja, ela é chamada por um outro contrato e ela tem esse modificador aqui, onlyCO, e esse onlyCO é um dos três, uma das três formas lá dos donos dos contratos, né? A gente tem tipo CO, COO e mais alguma coisa que está no contrato, acho que é Kitty Access Control, que definiu três tipos de permissão. E, por exemplo, uma das permissões aqui, ó, que somente o CEO conseguiria setar o endereço do contrato Gene Science, né, que é o contrato secreto deles lá, né? Então, ou seja, quando eles chamaram essa função setGeneScience e passaram o endereço do contrato aqui, Gene Science, que é esse aqui, né? Ou seja, eles primeiro publicaram esse contrato do CryptoKitties, né, o contrato da aplicação, e depois eles publicaram na rede esse contrato Gene Science, né, que era o contrato secreto, e aí quando você publica esse contrato Gene Science, você tem o endereço dele, e aí finalmente eles chamaram essa função aqui, o CEO do CryptoKitties, né, chamou essa função setGeneScienceAddress, passou como parâmetro o endereço desse contrato Gene Science aqui, e aí sim o contrato podia chamar aquela função Mix Genes, né, que a gente viu aqui. E o que eu queria saber eu queria o endereço desse contrato Gene Science aqui, para a gente ver a data de publicação, mas deve ter sido no mesmo dia, né? Era só isso que eu queria saber. Pessoal, mais perguntas aí? Deixa eu voltar a falar que eu me senti assim um pouco mal educada em ter dado parabéns pela apresentação. Não, que isso. Mas depois que a Solange falou, caramba, não sei de parabéns. Mas olha só, obrigada pela apresentação. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, o grande ganho aí de eles terem desenvolvido esse jogo, né, na blockchain é você ser o dono do gatinho, né?
E eu Aham. não vi nenhuma outra, se eu perguntar se você conhece algum outro uso do token do gatinho, assim, tudo bem, as pessoas conseguem vender os gatinhos uns para os outros, mas assim, você sabe dizer se foi desenvolvido outros jogos, outras aplicações que eu pudesse usar o token do meu gatinho para outras finalidades? Boa pergunta. A gente pode, por exemplo, se a gente reunir nós aqui mesmo e a gente fala, vamos fazer uma aplicação paralela ao CryptoKitties. Sei lá, a gente definiu que cada gato, por exemplo, tem um ID, e lá no CryptoKitties ele é um gatinho, mas a gente pode definir sei lá, vai ser um cavalo, ou vai ser um outro tipo de token, né? E assim, quanto mais raro, a gente pode, por exemplo, definir a raridade do nosso token em função da raridade do CryptoKitties. A gente pode fazer o nosso próprio site e sei lá, a gente fala, sei lá, o nosso site, a gente vai usar o token real do CryptoKitties, que tem um valor mesmo na rede, né? E vai ser, sei lá, direitos na nossa empresa. A gente pode, como a gente, igual você falou, a gente detém, nós mesmos, nós temos a posse daquele token, a gente pode interagir com aquele contrato e transferir esses tokens entre nós mesmos, né? A gente pode, por exemplo, publicar o nosso site e como a gente viu que o gene do gato ele é público, a gente consegue recuperar, ele chama na função getKitty, a gente pode definir uma outra lógica em função do gene do gato, que na verdade é um inteiro retornado, né? A gente pode fazer uma outra aplicação com outra interface, mas pegando os dados do contrato do CryptoKitties, né? Esse é um jeito que a gente pode fazer. Mas na prática eles não fizeram isso, né? Assim, não teve sucesso uma outra aplicação usando o mesmo token, né? Essa pelo menos não que eu saiba, não sei se você conhece algum. Não, pois o mesmo token, quando você fala isso, você está falando do token. Do gatinho mesmo. Isso, exatamente, no contrato do gatinho, né? A gente pode publicar, tipo assim, o mesmo código, só que o contrato vai ser outro e, assim, os tokens vão ser totalmente diferentes, né? Eu estava imaginando sim, entendi. Eu estava imaginando o que a Suzana falou com o exemplo que você deu, Daniel. Então, imagina, por exemplo, que a gente quer fazer uma corrida de gatinhos. Então, cada um já tem o seu gatinho e o exemplo que você deu, por exemplo, a gente consegue interagir com os nossos gatinhos. Aí a gente cria um outro jogo, um smart contract para fazer uma corrida entre eles, ou criar uma Olimpíadas, onde eles vão ter que participar de provas. Sim. Eu estou viajando aqui já, mas eu gostei da pergunta da Suzana. Sim, a gente poderia fazer isso e pegando os dados do contrato original do CryptoKitties e fazer uma outra lógica, assim, porque o token ele é público, né? Por exemplo, se eu tenho, sei lá, 7 tokens, a Sol tem 9, a Suzana tem outros 3, a gente pode fazer, como nós detemos o token que é daquele contrato, a gente pode fazer o que a gente quiser com aquele token ali. A gente não precisa depender do site do CryptoKitties, entendeu? Sim, perfeito. Assim, na prática foi uma promessa, né? Foi algo que foi criado lá atrás, mas assim, pelo menos até agora, e pelo menos que eu conheça, né, não se teve um desenvolvimento posterior a isso que me permitisse fazer uso do meu token para outras coisas, né? O valor do token do CryptoKitties, ele é, igual a gente já falou aqui, ele é ligado com a aplicação, né? Por exemplo, você pegar um token desse, der pra sua avó e falar, ó, toma esse token aí. E é o token do gato dragão lá, que vale $80 mil. Sua avó vai falar, o que eu quero esse token? O que eu quero desse número, nesse contrato, nesse código aí? Ou seja, o valor é o valor que as pessoas naquele ecossistema específico dão para ele, né? Então, assim, dentro desse ecossistema do CryptoKitties, do site, do jogo, que é o jogo CryptoKitties, né? Aquele gato dragão lá, ele vale $80 mil. É isso aí, perfeito. Porque se uma empresa, acho que para se alavancar com o uso de blockchain para jogos, eu acho que ela tem que prover, né, diferentes usos do seu mesmo token. Sim. É isso que eu enxergo assim como o verdadeiro potencial do uso de blockchain em jogos, né? Sim. O que eu vejo assim do que foi o CryptoKitties, ele tem muito a ver com a questão do ser humano de gostar de colecionar coisas e de gostar de ter coisas exclusivas. Sim. Então ele trouxe essa
digamos assim, essa característica humana para dentro do blockchain. Eu acho que esse foi a grande sacada deles. Sim, outra Uhum. forma filosófica de pensar Uhum. nisso, né? Né? E eu gostei Uhum. muito do comentário do José Nogueira, Daniel, você viu aí? Falando no chat aqui, né? Isso, a interpretação do Genius of Chain. Sim, que é a lógica ligada ao próprio jogo, né? Se por exemplo, a empresa do CryptoKitties mudar, não, por exemplo, os dígitos 2 e 3 do seu genes não são mais aquela coisa de raridade, era aquele chapéu raro lá. Eles vão valer, tipo, sei lá, um pontinho no pelo do gato lá, do rabo do gato. Aquilo ali vai mudar o valor e talvez seu gato não valha mais aquele tanto ali, né? Então, você depende de forma centralizada, assim, da empresa, dar o valor daquele gato seu ali, né? Mais algum comentário, pessoal? Se vocês quiserem deixar sugestão também, a gente vai abrir aqui para sugestão é, de novos eventos, novos webinários, vocês podem falar aí também. Vocês têm vontade de ver algum tema específico para a gente fazer? Posso sugerir soluções de escalabilidade do Ethereum? Pô, é uma boa para a gente discutir isso aí. A ideia mesmo é a gente Legal. fazer vários eventos e cada evento ser um tema totalmente diferente dos outros anteriores, né? E assim, tentar trazer o máximo de conteúdo diferente para o pessoal. O Poyato também falou que trazer o Casper, né? Proof of Stake é uma boa. A gente anotar aí para próximos eventos aí. Pessoal, então eu agradeço a presença de todos aí, a participação de todos. Espero que tenha sido proveitoso para vocês aí. Eu vou tanto colocar o vídeo no YouTube quanto a apresentação, o PDF da apresentação, e todos os links estão lá. E espero que vocês tenham gostado. E a gente está sempre aberto a sugestões aí. E quero agradecer a todos aí. Muito obrigado por vocês terem participado. E desejar uma boa noite a todos aí. A gente se vê no próximo aí. Grande abraço.